Então, Vitor, estamos no último grupo do Super Mundial. Mas um grupo também muito interessante. Um grupo que pode gerar algumas polêmicas. É um grupo que pode gerar competitividade. Porque temos apenas Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Vamos embora. Estamos falando da realeza do Mundial de Clubes. O maior campeão está nesse grupo. O maior clube do mundo está no grupo H e está nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a gente vai falar muito do grupo H, como já falamos de todos os outros grupos, como já destrinchamos o Mundial como um todo. E agora chegou a hora de falar do grupo H, o grupo do Real Madrid. Exato. Estou com a camisa do Real a critério, né? Para falar Estou desse... com a camisa do rival para dar uma quebrada. Exato. Você vê, eu uso camisa de time grande e o Kelvin de time pequeno. Né? Você vê a diferença. Achei ofensivo. Pela primeira vez nesse canal, eu uso uma camisa que tem predominância de títulos. Porque sempre a gente fazia camisa do Atlético e do Grêmio e eu me lascava. Então, tô com a camisa do Real para ter uma predominância. Uma hora tem que vencer. Exato. Mas, menino Kelvin, vamos começar com uma realeza, mas um outro tipo de realeza. Não é real no sentido do clube ter herdado o nome de família real, mas um time que é intimamente ligado à monarquia do seu país. Vamos falar de Al Hilal, time da Arábia Saudita, time que até a última temporada tinha Jorge Jesus, tinha Neymar, e que esse ano não jogou tanta bola assim, mas ainda assim é um ótimo time, né? Exatamente, não foi a melhor temporada do Al Hilal, apesar de ter um super elenco para nível de futebol saudita, né? A gente já vê aí 2 temporadas de investimento muito superior e tem um elenco assim muito bom, melhor do que de muitos clubes europeus. Por isso muita gente espera que o Al Hilal seja a melhor equipe fora da Europa. E tem muita qualidade ali nesse elenco. Tem Koulibaly, tem o goleiro Bono, goleiro da seleção marroquina, tem Renan Lodge, tem João Cancelo, tem Marcos Leonardo, tem Milinkovic-Savic, tem João Neves, tem Mitrovic, tem Malcom. Então, uma equipe que tem muita qualidade, além de ter os melhores jogadores sauditas. Os principais nomes da seleção saudita também fazem parte do elenco do Al Hilal, mas não fez a sua melhor temporada. Ficou bem longe do Al Ittihad, que foi o campeão saudita, mas classificou para a Champions Asiática. Na Champions Asiática também não foi tão bem, acabou caindo ali, não chegou na final e viu o Al Ahly ser o campeão, a equipe rival ali do país ser campeã asiática. E uma equipe que mudou de treinador também, chega com um treinador novo para o Super Mundial. Jorge Jesus foi demitido logo após a derrota na Champions Asiática e terminou a temporada com um técnico interino, com um técnico saudita, e logo após a final da UEFA Champions League contratou o italiano Simone Inzaghi, deixou a Internazionale de Milão, já se apresentou como treinador do Al Hilal e será o técnico da equipe saudita para o Super Mundial. Tem que ver essa questão do Simone Inzaghi, porque é um trabalho muito inicial. Ele vai estrear no Super Mundial. Então, a gente não sabe muito como que vai ser esse Al Hilal do Simone Inzaghi. É um treinador de muita qualidade, é um treinador que fez um trabalho excelente na Lazio, depois um trabalho ainda melhor na Internazionale de Milão, que terminou mal, ok, com a goleada na final da Champions, mas é um treinador excelente. E tem que ver essa questão porque é um esquema diferente. Ele costuma jogar com 3 zagueiros. O Al Hilal sempre jogando com linha de 4 atrás. Se ele vai manter esse esquema com 3 zagueiros, se vai já logo de cara no Super Mundial implementar esse sistema, ou se vai esperar para a temporada saudita, para ter mais tempo de treinamento, para implementar esse esquema. Mas o Al Hilal é uma equipe que chega forte para esse Super Mundial. Acho que das equipes de fora da Europa é uma das mais fortes. Acho que está ali junto com o Flamengo, com o Palmeiras, como alguma das equipes mais fortes fora do cenário europeu.
e é uma equipe que pode fazer uma boa competição. Exato, acho que, igual você falou, é um time que até para padrões europeus é muito forte. Talvez até a gente está olhando o único grupo em que tem um time de fora do cenário europeu que tem mais elenco do que o time europeu. Pelo menos ali para mim, Al Hilal versus Salzburg, o Al Hilal tem bem mais elenco do que o Salzburg. Tem mais nomes interessantes. Igual você falou, começa com Bono, você tem Koulibaly, você tem Milinkovic-Savic, você tem Mitrovic, Malcolm, tem o Marcos Leonardo. É um time muito bom. Então, sofre com essa questão aí do trabalho do Simone Inzaghi, que a gente tem que ver se ele vai pegar um pouco da base do que vinha sendo feito, só seguir o que estava rolando, para alterar mais, pensando já na temporada saudita, ou ele vai simplesmente deixar uma mudança mais forte de cara, né? Então fica essa dúvida, e de uma equipe que, igual você falou, a gente esperava que poderia ser um papa-títulos, mas nessa temporada viu o companheiro, né, o compatriota ali, o co-irmão, dentro do fundo de investimento saudita, o Al-Ahly, sair com o título. E viu com o Al-Ittihad, que é o grande rival, ter uma temporada melhor, né, no cenário local. Então, é uma equipe que, ao mesmo tempo que é muito forte, acho que vem um pouco mordida, do sentido assim, precisamos mostrar que o dinheiro dos sheiks está sendo bem usado. Nós precisamos mostrar que está dando resultado. Então, dependendo do cenário, pode ser uma equipe que mexa com brilho, e até essa questão do Al Hilal me lembrou um pouco que o Rakitic falou. Ele falou assim, você jogar numa competição que você tem alto nível, você tem competição que você brilha o olho de ver, muda o status do jogador. O Henderson falou a mesma coisa. Jogou pelo Al-Ittihad, se não falha a memória. Ele fala, eu voltou para a Europa, parece que voltou a brilhar o olho, porque ele viu aquela competitividade. Não era um time tão com tantas regalias, ele não era tanto estrela, mas ferveu o sangue. Talvez, acho que para esse Al Hilal, depois de tudo que aconteceu, jogar um grupo que você tem 2 europeus, um mexicano, uma galera que entende de futebol, que sabe de futebol, que vive futebol, talvez pode mexer um pouquinho com o brilho e fazer esse time do Al Hilal entregar um pouco mais do que vinha entregando. Exatamente. E um detalhe interessante, o Al Hilal ganhou 2 Champions asiáticas recentemente, 2019 e 2022, e justamente antes desse super investimento. E depois, nas 3 temporadas com o super investimento, acabou não ganhando. Já era uma equipe com investimento muito bom, com alguns jogadores estrangeiros, mas longe de ser o time atual. E tanto que fez jogos duríssimos contra o Flamengo, né? Lá em 2019 foi uma derrota por 3-1, mas com um primeiro tempo muito melhor do que o Flamengo, e depois em 2022 venceu por 3-2 e encarou inclusive o Real Madrid na final e fez um jogo duro com o Real Madrid, foi um 5-3, em que eles incomodaram bastante o Real Madrid naquela ocasião. Mas com um time bilionário, o título asiático ainda não veio. E, ironicamente, eu lembro daquele Al Hilal e Flamengo, que jogam bonito pra caramba, cara. Inclusive sendo um desempenho muito, muito bacana para ir em frente ao Flamengo, né? Seguindo a nossa esteira, vamos para o primo que derrubou outro primo. A fofoca. A gente contou uma parte da história quando falou do Los Angeles FC, que entrou por causa que o Leão foi tirado. Agora vamos falar de quem ficou, que é o Pachuca, né, menino Campo? É aquela fofoquinha que Deus me livre a gente gostar de fofoca, né? A gente só traz a gente não gosta, a gente gosta da informação. E a informação é que o Pachuca e o León, 2 equipes mexicanas, são do grupo Pachuca, que é o mesmo dono, leva o mesmo nome do time do Pachuca, que é o principal clube
da marca e pelos dois clubes serem do mesmo grupo, acabou que a FIFA excluiu o León e ficou só o Pachuca. Pachuca que no último Mundial acabou eliminando o Botafogo com um sonoro 3-0 ali na fase de quartas de finais, vamos dizer assim. Foi um 3-0, acabou depois chegando à grande final para encarar o Real Madrid, que também está nesse grupo, daí perdeu para o Real Madrid por 3-0 também. É um 3-0 com requintes de crueldade, né? Que aquele jogo, o Pachuca manda e desmanda no jogo. E igual a gente comentou, esse ano o Pachuca vem ainda mais fortalecido, porque você tem o John Kennedy, como a gente já comentou quando falou de Fluminense. Você tem um time que já contava com Idrissi, é uma equipe que tem um time bem ofensivo ali com o Rondon sendo a peça fundamental desse ataque, né? Então, eu acho que o Pachuca, se ele deu trabalho pro Botafogo, esse ano ele vem ainda mais chato. É o time que, assim, se da última vez eu incomodei, foi na brincadeira. Agora eu vou vir pra solar. Acho que pode ser um adversário indigesto que pode voar abaixo do radar, mas que inspira perigo, acho que para tanto ao Hilal quanto o Salzburg. Acho que é uma equipe forte, é uma das principais equipes do México, e o México tem hoje uma liga com um investimento muito alto, com um grande investimento, com um nível médio de jogadores que é muito melhor do que a Arábia Saudita, por exemplo. Então é uma liga forte. Hoje nas Américas está ali atrás do Brasil só, e alguns clubes inclusive têm investimentos maiores do que muitos grandes brasileiros. Hoje em questão econômica também está muito à frente da Argentina. Acho que o nível médio do jogador argentino acaba sendo bem superior do que do jogador mexicano, o que equipara um pouco mais as ligas, mas os principais clubes mexicanos não devem nada para os principais clubes argentinos, são inclusive melhores, boa parte deles. E é uma equipe que tem bons nomes, como você citou, Idrissi, John Kennedy, Salomão Rondon. É uma equipe que a gente viu recentemente contra o Botafogo e contra o próprio Real Madrid, e que jogou muito bem, que se mostrou uma equipe competitiva, uma equipe organizada, uma equipe com qualidade, uma equipe com padrão de jogo. Então, é uma equipe que pode incomodar nesse grupo. Eu acho que ela tem totais condições de, inclusive, vencer o Red Bull Salzburg e de fazer um jogo muito competitivo contra o Al Hilal, e uma partida que pode pender para qualquer lado. Acho que o Al Hilal tem um elenco um pouquinho melhor, principalmente falando dos estrangeiros ali, né? Das estrelas mundiais que o Al Hilal tem, mas é uma equipe que fisicamente, ali em questão de força, também pode se sobressair em relação ao Al Hilal. E acho que contra o Real Madrid não faz frente, mas contra Salzburg e Salzburg e Al Hilal serão jogos ali muito competitivos. Exato, é uma equipe que apesar de que quando a gente tinha aquele confronto entre brasileiros e mexicanos dentro da Libertadores, a gente falava, do Pachuca. E nos últimos tempos a gente ouviu pouco. Até Botafogo ser surpreendido. Então, não é que a equipe deixou de vale ser... ressaltar que foram ali mais ou menos 15, 16 anos, um pouquinho mais talvez, dos clubes mexicanos participando de Libertadores e Sul-Americana. A gente teve alguns mexicanos em finais de Libertadores. Tigres perdeu para o River Plate em 2015, Chivas Guadalajara perdeu para o Inter em 2010, Cruz Azul perdeu lá em 2001 para o Boca Juniors, mas o único mexicano que foi campeão aqui na América do Sul foi o Pachuca, que foi campeão da Copa Sul-Americana de 2006 em cima do Colo-Colo do Chile. E aí pegou o Inter na Recopa Sul-Americana de 2007, acabou sendo atropelado. Mas foi o único mexicano que foi campeão aqui na América do Sul. Para você ver, então, é uma camisa muito pesada dentro do futebol mexicano,
eu me arrisco a dizer que seria só Pachuca e América, os times maiores, né? Tá ali naquele bolo junto com Cruz Azul, com Chivas Guadalajara, com o próprio Tigres e Monterrey, acho que tá ali naquele bolo. Toluca também, tá no bolo ali dos principais clubes mexicanos, e até no cenário continental se sobressai muitas vezes mais do que no cenário doméstico. É até uma situação engraçada. Exato. Seguindo, vamos agora para o último deste grupo, mas não menos importante, é um time que a gente destacou pouco, porque, honestamente, não é uma equipe que, fora do seu território, é tão forte, que é o Salzburg. Dentro do futebol austríaco, desde a aquisição do clube pela Red Bull, a gente tem um time bem competitivo. A gente tem um time dominante dentro do cenário austríaco. Mas acho que não é um time que a gente olha e fala é parte da mesma prateleira do que os demais europeus que a gente fala dentro da competição. Acho que isso é bem nítido quando a gente olha que as vagas europeias, você tem um Chelsea que já ganhou Champions, você tem o Real Madrid, o maior campeão, o City que já ganhou Champions. Todos ali são campeões, exceto Atlético de Madrid, mas que já fez muitas finais, e aparece o Salzburg ali. Muito pelas questões das regras de não repetição de país, né? Mas o que a gente pode esperar desse Salzburg, que entra, entre aspas, de gaiato, mas a gente não pode desprezar o que ele pode fazer dentro desse grupo. O Salzburg ele entra justamente por esse limite de clubes por país, de 2 clubes, como a gente já tinha 2 ingleses, 2 espanhóis, 2 alemães, 2 italianos, 1 francês e 2 portugueses. Acabou que ele superou equipes como Barcelona, como Arsenal, como Liverpool, que estavam à frente no ranking, acabou entrando por conta desse limite de estrangeiros. E entrou e está bem no ranking, porque foi uma equipe muito consistente nas últimas temporadas. Como você citou, desde que a Red Bull assumiu o clube, domina amplamente o futebol austríaco. Chegou a ganhar mais de 10 campeonatos consecutivos. Muita gente falava que era um dos campeonatos mais chatos do mundo, porque o Salzburg tinha um domínio muito grande. E foi uma equipe que chegou a fazer campanhas ali razoáveis ali em fase de grupos de Champions, chegou a ter bons momentos em Liga Europa. Foi uma equipe que teve o Haaland lá atrás, foi uma temporada que o Haaland fez muitos gols pelo Salzburg antes de ser contratado depois pelo Borussia Dortmund. O Haaland fez vários gols pelo Salzburg na UEFA Champions League, mas as 2 últimas temporadas não são boas, porque a equipe perdeu o domínio austríaco nas últimas 2 temporadas. A temporada passada foi vice-campeã, o Sturm Graz foi o grande campeão, e nessa temporada não só perdeu o título, como ficou em terceiro para o Áustria Viena, que foi vice-campeão, e o Sturm Graz foi novamente campeão austríaco. Então, uma equipe que perdeu nas últimas temporadas esse domínio austríaco, e uma equipe que naturalmente piorou na Europa também nessas 2 temporadas. Tanto que, se a gente for olhar a fase de liga dessa Champions, quando enfrentou os grandes, foi presa fácil. Tomou 4-1 do Atlético de Madrid em casa, tomou 3-0 do PSG ainda desacertado em casa, tomou 5-1 do próprio Real Madrid, que vai ser adversário, tomou 5-0 do Bayer Leverkusen. Então, quando enfrentou equipes mais fortes do cenário europeu na última Champions League, não fez frente. Foi presa fácil e foi goleada. Coisa que em outros momentos até poderia ser goleada, mas você via ali uma equipe que incomodava um pouco mais, uma equipe que dificultava, que principalmente ofensivamente incomodava um pouco mais. Coisa que na temporada ficou longe de acontecer. Então, talvez seja o pior Salzburg possível para disputar o Mundial. Exato, e talvez por isso que esse grupo é tão competitivo. Acho que
disparado dos grupos que a gente avaliou todos aqui no canal, é o mais imprevisível. Tirando o Real Madrid, que é o os concursos, né, que é aquele que é favorito e a gente tem que criar uma categoria específica para o Real Madrid, né, dentro do poder do grupo. Mas a gente vê um Al Hilal que é bom, mas não está no seu melhor momento. Um Pachuca que tem um nível médio do jogador mexicano interessante e pode brigar. A gente tem um Salzburg que, apesar de ter na Champions, na fase de liga, ter ficado lá para baixo, não é desprezível. Então, é uma fase que a gente pode ver um mexicano avançando, a gente pode ver um saudita avançando, ou a gente pode ver um austríaco avançando. É totalmente aberta as possibilidades. Né? Exato, essa segunda força vai ser uma briga grande, com o Real Madrid muito destacado, que é o time que a gente vai falar agora para concluir aí o grupo H e os clubes desse Super Mundial. Exato, e fechando com ninguém mais, ninguém menos que o grande tubarão, o chefe final desse game, né? Maior campeão da competição, maior campeão da Champions League, mas acho que como é tendência desse grupo, também não está na sua melhor temporada. Não sonhou tanto com um título de Champions, não foi tão bem na sua Liga Nacional, é um Real Madrid bom, como todos, é competitivo, como todos, mas agora luta com a questão de uma troca de técnico, sai Carlo Ancelotti, que agora assumiu a seleção brasileira, vem Xabi Alonso, uma promessa de uma reestruturação de muitos nomes desse elenco, então é um Real Madrid que, se dá para soltar essa frase, é um dos Real Madrids mais frágeis dos últimos anos, na minha visão, porque lida uma equipe com muitas lesões, e é um time que, apesar de muito competitivo, tem um técnico em começo de trabalho e com essa pressão dentro do grupo. Então, não que eu acho que o Real Madrid é jogo páreo contra qualquer um deles. O Real é muito favorito. Mas acho que esse é o Real Madrid mais acessível de todos para os outros 3 membros do grupo. Acho que como a gente falou de vários clubes aqui, muito porque a gente falou de equipes que foram campeãs continentais nas últimas temporadas, então se você não é o campeão do último ano, então você já viveu um momento melhor. E a mesma coisa com o Real Madrid, né? A gente viu o Real Madrid sendo campeão de Champions em 2022 e em 2024, e em 2025 não viveu a sua melhor temporada. Mas como a gente falou também do City, a temporada ruim do Real Madrid é quartas de finais de Champions League, vice-campeão da La Liga, vice-campeão da Copa do Rei, vice-campeão da Supercopa da Espanha, campeão da Supercopa da Europa e campeão do Mundial de Clubes. Essa é a temporada ruim do Real Madrid, essa é a temporada abaixo da crítica do Real Madrid, queria eu, como eu falei no outro grupo lá do City, queria eu essa temporada ruim pro Grêmio. Mas, assim, pro nível Real Madrid, realmente não foi uma super temporada, foi uma equipe que taticamente não funcionou tão bem, uma equipe que teve vários problemas, principalmente no setor de meio campo, não conseguiu encontrar esse substituto para o Toni Kroos, que se aposentou no final da temporada anterior, não conseguiu encontrar o equilíbrio defensivo, não teve a melhor temporada do Vinícius Júnior, acho que teve alguns jogadores ali que oscilaram, tiveram vários problemas ali de lesão, e a equipe opta já há alguns anos por ter um elenco enxuto, então acabou que se deu mal nesse aspecto. Na temporada anterior já teve muitos problemas com lesão, mas o Ancelotti conseguiu fazer mágica, improvisar vários jogadores em outras posições e fazer a equipe ainda ser muito competitiva, coisa que ele não conseguiu na temporada que terminou agora há poucos dias na Europa. E como você citou, um início de trabalho agora do Xabi Alonso, que tem também, como a gente falou ali do Simone Inzaghi no Al Hilal, ele normalmente gosta de jogar com 3 zagueiros.
do pouco que a gente viu do Xabi Alonso enquanto treinador, porque ele é um treinador muito jovem, 43 anos, e a gente viu esse trabalho no Bayer Leverkusen, que também não é um trabalho tão longo, um trabalho que foi de 2 temporadas e meia, ele chega no meio de uma temporada, tira a equipe da zona de rebaixamento e classifica para uma Liga Europa, depois ganha a Bundesliga de forma invicta, derrubando o Bayern de Munique, mas era um trabalho com 3 zagueiros, primordialmente, com 2 laterais que viravam pontas. Ele vai adaptar isso para o Real Madrid? No Bayer Leverkusen está na reta final, a equipe não vinha bem, ele jogou com linha de 4, mas ele vai tentar adaptar isso para o Real Madrid? Por quê? Porque você tem pontas com muita qualidade. Rodrigo e principalmente Vini Júnior. Você vai abrir mão de um Vini Júnior mais agudo para ter um lateral ponta? Vai funcionar essa dobra? Você vai usar o Vini Júnior como um segundo atacante, caindo mais para o meio, deixando a ponta aberta para um lateral esquerdo, ali provavelmente, não no Super Mundial, mas na temporada, provavelmente um Álvaro Carreras. Então a gente tem que ver como que ele vai armar essa equipe taticamente. Se ele vai para um time mais padrão, ali num 4-3-3, se ele vai manter muito da base que o Ancelotti vinha fazendo, ou se ele já vai ser muito autoral nesse Super Mundial. Então é uma incógnita, porque ele estreia pelo Real Madrid na estreia do Super Mundial. Então é até difícil entender como ele vai trabalhar a escalação desse time. A estreia dele pelo Real Madrid é a estreia no Super Mundial no dia 18 de junho contra o Al Hilal. É ali que a gente vai ver o primeiro time do Xabi Alonso enquanto treinador do Real Madrid. Então, qual Real Madrid ele vai colocar? Como que vai ser esse Alexander-Arnold nas mãos do Xabi Alonso? Vai ser um lateral com linha de 4, mas muito ofensivo, que é a característica que ele sempre fez no Liverpool, principalmente com o Jürgen Klopp? Vai ser um Alexander-Arnold jogando ali talvez mais próximo do meio de campo, um jogador mais construtor, como ele fez em alguns momentos, também com o Klopp na seleção inglesa, principalmente? Vai ser um Alexander-Arnold ponta, como era o Frimpong no Bayer Leverkusen? Então, ainda tem muitas perguntas que eu acho que nem o Super Mundial vai responder todas. Só a temporada europeia e ela acontecendo, se desenvolvendo, que a gente vai ver ali como que vai ser esse Real Madrid, como que ele vai utilizar o Vini Júnior, se é mais espetado na ponta esquerda, se é mais como segundo atacante, se o Mbappé vai ser mais um ponta, também pela esquerda ou pela direita, quem sabe, ou se vai ser um centroavante, como ele tem atuado com mais frequência, se o Rodrigo vai permanecer primeiro, e se permanecer, como que ele vai usar o Rodrigo? Ponta direita, ponta esquerda, falso 9, meia? Então são muitas perguntas que a gente ainda não tem a resposta, mas que gera um debate muito grande. Exato. Olhando dentro do grupo, cara, pode jogar com o sub-20 que ainda vai ser uma das melhores equipes. É bizarro o nível. Mas ainda assim, primeiro, tem essa questão, igual a gente já comentou um pouco sobre as lesões do Real Madrid, é um elenco muito mais enxuto, como você falou, perante ao que a gente já viu no passado. E é um Real que você vê uma entre-safra dos seus principais talentos, exceto o Mbappé. Acho que Vini não fez sua melhor temporada, Rodrigo não fez sua melhor temporada, Bellingham muito longe de fazer sua melhor temporada. Então é um Real inconstante como um todo. E a gente vê, se o caso a gente brincou do City, que o City não teve a sua melhor temporada, mas praticamente a única coisa que abalou o trabalho do Guardiola foram os próprios discursos dele como técnico. No Real Madrid, uma temporada ruim já é suficiente para ser sacado. Então, e o pior, a temporada que o Barcelona fez e atropelando o Real Madrid em todos os confrontos, né? Em todos os El clássicos. E até pela questão do Manchester City não ser um clube tão histórico, os derbys de Manchester não pesam nem 1/100º do que pesa um El Clássico.
Se o City perdesse 10 vezes seguidas para o Manchester United, ou para o Manchester United perder 10 vezes seguidas para o City, pesa. Pesa, mas não é tão grande assim, porque é um campeonato muito grande. Por exemplo, City perdeu para o United, mas ganhou de todos os outros grandes, todo o restante do Big Six, releva. Mas e nos últimos anos, a rivalidade do City foi muito maior com o Liverpool, porque estavam ali os dois brigando pelos principais títulos. Exato. Mas ainda assim a gente fala que pro Real Madrid, uma temporadinha michuruca, cara, já é suficiente para a casa se o Real Madrid não fizer um Super Mundial diferente do título, Xabi Alonso iniciará a temporada na corda bamba já. Não vou dizer na corda bamba, mas com muito pressionado. Exato. Sendo bem sincero, o que a gente espera do Real Madrid dentro dessa temporada? Começando pelo Super Mundial. Qualquer coisa que não seja semifinal, o Xabi Alonso, mesmo sendo um grande atleta, e eu acho assim que ele larga com um prestígio extra por ser ex-atleta do clube, ele já larga com uma baita de uma pressão nas costas, meu amigo. Você falou, cara, o mínimo que o Real espera é uma semifinal. Mínimo. Se entregar menos, é protesto no CT de novo. Igual foi no final da última temporada. Então, tem essa questão. Tipo, ao mesmo tempo que é uma equipe que destoa de tanta qualidade, é uma equipe que vai ser muito, muito exigida. Vai precisar entregar. Vai precisar ser muito além do que vem sendo. Vai precisar ser o Real Madrid. Aquele Real Madrid temido, competitivo, né? Pra gente ver se dá resultado. Mas, Kelvito, como a gente falou, Real, apesar dos pesares, é o nosso top 1. Talvez o grupo mais difícil de palpitar. Para você, quem é segundo, terceiro e quarto desse bonde? Normal, Real Madrid primeiro, acho que como a gente já falou, não tem para onde fugir. Inclusive, com todos esses problemas, é um dos favoritos ao título. Para mim, a segunda força, de momento, é o Al Hilal. Espero ali o Al Hilal como segundo colocado do grupo, Pachuca em terceiro e Red Bull Salzburg em quarto, mas pode acontecer tudo diferente, porque é um grupo bastante equilibrado. Eu concordo com você no segundo, mas inverto terceiro e quarto, para mim. Real e Al Hilal também, para mim, as duas maiores forças. E eu vejo Salzburg na frente do Pachuca. Não porque eu não acredito que o Pachuca pode embaçar. Tanto que eu brinco assim, eu fiz o marketing bom do Pachuca porque eu falo que o Pachuca é um bom time. Mas entre você ser o bom time que pode encrespar e ser um time que, na média, tem um elenco para jogar uma Champions League, mesmo que seja em baixo nível, são camadas, entendeu? A gente tá olhando camadas diferentes de futebol. Então, acho que no jogo jogado, eu tendo a concordar com você que é a mesma situação, mas olhando, por exemplo, eu não vejo nem Pachuca nem Salzburg conseguindo bons resultados, nem contra o Hilal, nem contra a Real. E no confronto entre os dois, pode ser que pese quem tem mais opção, que eu acho que é o Salzburg. Então, mesmo, tipo assim, eu posso estar contradizendo meu próprio argumento, mas nessa eu acho que Salzburg tem a vantagem de talvez um elenco mais opções, um elenco talvez mais até experimentado, tanto que a gente comentou que o Pachuca faz trabalhos bons na média, mas esse ano não foi um ano tão brilhante da equipe. Então, enfim, discordamos de uma, né, Calvito? Acho que dá para. Enfim, a gente vai conseguir que as pessoas tirem. Demorou. A gente precisou esperar o grupo H para a gente debater. E no terceiro lugar, ele nem foi assim no supra-sumo ali do negócio. Você vê, galera. Esse é o poder da amizade e da resenha. A gente resenha tanto que até as nossas opiniões, da maioria das vezes, convergem. Então, às vezes a gente precisa são similares.
Exatamente, precisa chegar no terceiro colocado do grupo H para a gente conseguir ter uma discordância. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série cobrindo desde do pré-competição, analisando favoritos, zebras, quem pode ali ser decepção, passando por todos os grupos A, B, C, D, E, F, G e agora grupo H. E se vocês acham que é o fim da nossa jornada, vocês estão redondamente enganados. Só está começando a nossa cobertura de Super Mundial. Terminou essa nossa fase de análise dos grupos. Vamos para os pós-jogo, vamos falar dos jogos, vamos fazer a chinela cantar, né, Calvito? Exato, vamos destrinchar toda a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Falamos de todos os grupos, demos uma apanhada geral ali com favoritos, artilheiros, zebras e tudo mais, possíveis craques, decepções. E a partir de agora, dos próximos vídeos, vamos falar dos jogos, vamos falar do futebol, do jogo de bola acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos falar ali dos principais jogos, vamos falar da competição como um todo, vamos destrinchar tudo ali nos nossos pós-jogos, nos nossos bate-papos ali, para falar desse Super Mundial que deve ser um sucesso, deve ser uma competição fenomenal. Exato, vamos para essa, no mínimo, competitiva e interessante competição. Se vocês ainda não estão ligados, vidrados nessa competição, recomendo muito fortemente que assistam, porque vai ser legal. Aproveita que não tem Brasileirão, aproveita que, tirando se você torce para algum dos times brasileiros que está na competição, você vai passar no mínimo um mês sem se estressar com o seu time. Então, veja pelo lado positivo. No meu caso não tem ponto positivo, porque infelizmente a Série B não vai parar. Então, nem pelo menos é um jogo por semana durante o Super Mundial. Pelo menos é isso. Infelizmente a Série B não para, então vamos seguir cobrindo, mas que o Vitor vai ter um mês de folga, né? Sem Grêmio. Exato. A notícia ruim é que tem jogo na quinta-feira. E que no dia 8 de julho tem final da Recopa Gaúcha. São as notícias ruins. Antes do término do Super Mundial. Pelo menos dá para pensar em ter um pouquinho de paz, né? Mas... Exato. Serão menos jogos. A possibilidade de se incomodar diminui para 2 vezes ao invés de 8. Então já diminui bem. Já melhora muito. Mas é isso que eu vi. E povo brasileiro, confiram aqui. Eu vou deixar o último episódio, o episódio anterior que a gente comentou dentro dessa nossa série. E sigam ligados, se inscrevam no nosso canal, deixa aquele like maroto, que a nossa cobertura de Super Mundial, como a gente já acabou de falar, só tá começando. É isso aí, valeu!